TheCast no ar, mais um episódio do nosso tão conhecido podcast. Aqui Jaelson Gomes falando com vocês. E dessa vez vamos falar de um tema muito interessante que pode lhe interessar, que é sobre podcast, que é sobre comunicação digital, como ganhar autoridade usando o podcast. E antes disso eu quero te pedir, vai lá no nosso canal, se inscreve para receber as notificações. E para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que Eduardo César, o Edu César, ele que é CEO do MCM, é um estúdio bem localizado aqui em São Paulo e que tem feito um trabalho aí ao longo da sua jornada. Bem-vindo, Eduardo, ao nosso TheCast. Olá, tudo bem? Tudo bom, Gelson? Prazer ser convidado aqui agora do outro lado, né? A gente costuma sempre estar do lado de lá e a gente fica aqui agora, né? Acho que é a segunda ou terceira vez que eu dou uma entrevista. De uma série. De uma série. Boa, muito bom. Então pode perguntar, se tiver ruim também você me fala, porque a gente tá aqui. Boa, antes disso eu queria conhecer um pouquinho o Edu. O Edu, você tem uma jornada profissional em outras áreas, obviamente, mas entrar nessa área de podcast, de estúdio, o que te motivou? Qual foi a inspiração? Em que momento da sua vida você decidiu assim, cara, eu vou investir nessa área? A gente sempre, assim, o que motivou foi também não só a necessidade, eu sempre gostei dessa área, né? Certo. Mas a gente começou com a produtora de casamento, que até hoje a gente tem ainda produtora de casamento, né? E aí quando chegou a pandemia, a gente aqui com toda a estrutura montada, né? Boa. Numa estrutura menor, onde era o escritório, quem que queria contratar casamento na pandemia, né? Ninguém. Imagino. Então a gente vinha para o escritório só para trabalhar na parte administrativa. E aí não tinha procura, né? O que foi bom nessa pandemia é que a gente não teve tantas dificuldades porque a empresa já tinha um nome de 13 anos de empresa de casamento. Aqui em São Paulo a gente somos ainda uma referência em casamento. Boa. Então isso ajudou muito a gente porque a gente tinha uma marca, aí tinha clientes que já tinham contratado a gente. Graças a Deus a gente não teve que cancelar nenhum contrato. Boa. As noivas continuaram pagando porque o nosso preço era muito bom e a marca era boa. Então era aquela coisa, né? Ligava pra gente, bom, você quer cancelar tudo bem, mas quando voltar vai estar aquele preço. Aí a pessoa fala, não, porque se fosse uma produtora que tivesse qualidade ruim, os caras, a gente teve muitos amigos de produtoras menores que cancelaram. Entendi. Só que a gente não, então isso ajudou muito a gente manteve. E aí tava a estrutura parada, o escritório parado, né? Os editores trabalhando em casa. E eu tinha uns amigos do Multishow. 2 amigos, né? Um humorista do Multishow. Boa. E o outro, Japa, que foi um dos fundadores do Pânico. Top. O Japa, que trabalhou na 97. Ele era repórter do Pânico. Quem conhece o Pânico vai lembrar. Certo. O repórter Japa, no começo, ele apresentava junto com o Emílio. Caramba. E ele era conhecido nosso também. E aí falou assim, Edu, tá lá a tua estrutura parada, cara. Vamos fazer um podcast pra brincar? Olha só. Aí eu falei assim, vamos, né? Tudo parado lá. E como é que a gente faz? Putz, pega lá o escritório. O escritório, esse espaço aqui onde a gente tá, era a produtora inteira, o escritório inteiro. Certo. A gente põe uma mesa lá, arruma umas... Aí foi assim, um pega aqui, um amigo massa. Diretor de uma TV tinha microfone, o outro tinha não sei o quê, a mesa eu consegui, a TV, a gente tinha uma TV lá, colocou no meio. Caramba. E a gente fez uma live. Isso depois eu até vou falar, que isso ajuda. Aí é uma das coisas do segredo do podcast dar certo, né? Certo. Nessa live que a gente fez, foi os 2 humoristas, o Japa e o Rodrigo Cáceres, que é um cara que eu gosto muito. Você vai, pelo nome você não vai conhecer, mas eu só te falar, você vai lembrar. É o imitador oficial do Zacarias. Sim. Então, assim, ele é da Record, jurado do Canta Comigo. Aliás, ele já veio aqui 2 vezes. Vamos chamar ele de novo pra vir aqui. Um cara sensacional. TheCast, né? Ajudou muito a gente. Esses dias ele tava no Salada Cast também. E eu topo, cara. Nem conhecia a gente direito e tal. Eu topo participar. E aí isso foi um dos fatores fundamentais. A gente fez pra brincar, porque tava todo mundo em casa precisando desestressar. A gente abriu a live e tinha um monte de gente assistindo. Caramba. Eu faço questão de registrar, Edu, que essa brincadeira deu certo, viu? Esse espaço aqui, gente, inclusive eu conheci há pouco tempo e, assim, dessa brincadeira surgiu um baita de um estúdio. MCM, bem localizado, próximo aqui da Paulista, numa localização bem centralizada, de fácil acesso. E a estrutura em si. Câmaras, a mesa, a localização, mas a acomodação em si. Parabéns aí pelo trabalho, já que essa brincadeira começou. Sim. Isso foi mais ou menos, foi depois da pandemia? Cara, isso daí foi quando tava começando a liberar as coisas na pandemia. Tá. Foi 2021, comecinho de 2021. Quando começou a liberar.
É que aqui em São Paulo foi uma doideira, né? Liberava alguma coisa, liberava, voltava. Quando começou a liberar, a gente começou a fazer isso. No prédio aqui onde a gente tá ainda era proibido vir, só podia vir de vez em quando. Então a gente teve essa dificuldade. Aí a gente fez isso, deu certo, né? Deu muito certo isso daí. E aí, foi numa brincadeira. Boa. Aí eu comecei a pensar, vamos marcar mais um? Aí, então vamos combinar o seguinte, deu certo, vamos fazer toda segunda-feira. A gente vai fazer à noite ao vivo. Caramba. Cara, a gente ficou muito empolgado. O Mr. M ia participar do nosso Mr. M original. Sim. Porque aí foi tendo os contatos, Caraca. a gente tava com uma agenda. A gente foi no show do Mr. M, eu conversei com ele no Teatro Gazeta. Tava tudo agendado. Só que daí, cara, começou a voltar. E 2 desses caras faziam stand-up que apresentavam. Imagina. Só que nessa brincadeira, o que eu fui fazendo? Aí eu falei, vou pegar, eu tinha uma verbinha, comprei um microfone, comprei um fone, Boa. comecei, né, comprei uma... Aí tinha um amigo meu que entrou com as câmeras e ele de corte, eu não tinha essa estrutura. Caraca. Um amigo mesmo, cara, o Andrezinho, amigo meu, depois veio trabalhar comigo, parceiraço, também. Sou muito grato a ele também e tal. Boa. E aí começamos, a ilha de corte de câmera não tinha, e pandemia, quem que ia investir nisso? A gente deixou o estúdio montado, né? Nunca tinha na minha cabeça de querer trabalhar com isso. Entendi. A gente tinha uma divisória que dividia o estúdio, que era o atendimento ao cliente e a sala de edição de casamento. Derrubamos essa divisória, certo. Transformamos num estúdio de podcast. Aqui são 2 salas, né? 510 e 500. São 2 conjuntos. Aqui 2 já conjuntos, depois né? a gente cresceu e veio pra cá. Tá, é isso que eu penso. Aí, no caso, você adquiriu por outra sala. Aí o caminho foi esse. Só que daí, vamos marcar segunda? Vamos. Cara, liberou, vou ter que fazer o stand-up não sei aonde, lá no interior. Os caras eram muito conhecidos, então os caras, no stand-up, esses caras são conhecidos no meio. Tá. Não deu pra fazer a segunda. Não deu pra fazer a segunda que vem. Aí eu falei, e agora, cara? Tô com tudo montado lá, derrubei o escritório da produtora de casamento, né? Caramba. Posso muito bem voltar, botar a mesa de novo lá, mas aí eu pensei, por que não começar a trabalhar com isso? Tá. Só que eu não tinha noção, Jaelson, de quanto a gente pegou o momento certo na hora certa, cara. Foi logo, não sei se você lembra, foi quando o Flow começou a estourar em 2021. Sim, lembro. Nessa né? ocasião, coincidência ou não, eu também, lá em Maceió, estamos aqui em São Paulo, com sua estrutura aqui, e nós temos também, e já trabalhamos com isso em Maceió. Então, concomitantemente, isso que você né, que você vivenciou, nós estávamos vivenciando lá no outro formato, tudo, mas você falando aí, me retratando assim, a minha mente vai caminhando com a sua também, nesse sentido aí da evolução. Na evolução. E nós começamos no hype, né? Que eles falam hoje em dia, hype, né? Nós começamos certinho. E eu não tinha noção disso, cara. Meu negócio era produção de casamento. Sou DJ também, tudo. Meus coisas era DJ, casamento e tal. Mas a gente tava um pouco... Eu costumo dizer que tudo é Deus na vida da gente, né? Porque a gente já tava meio cansado, sabe, disso. Casamento é muito estresse. Quem trabalha com casamento sabe. Imagina. A gente chegou um ano a fazer 400 casamentos em um ano. Dá mais do que um por dia, Caraca, média. Aí a gente pegou e falei, e agora? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu já faço. Vou botar um anúncio igual o Põe do Casamento. Vou colocar lá na internet como estúdio de podcast. Mas assim, eu nem sabia qual equipamento ideal para um podcast. Imagina. Qual que é, não sei o que, o microfone ideal. Eu tinha ali o BR-800, que eu tava te mostrando, lá, R$60 lá, cada um, coloquei e tal. A ilha de corte e as câmeras emprestado. E foi, cara. Primeiro anúncio, já tinha 5 clientes agendados na semana para vir fazer entrevista. Olha só. E, bom, resumindo, senão eu vou ficar aqui até... Nada. Foi indo... chegamos numa gama de clientes. Aí casamento começamos a deixar de lado. Foi quando começou a voltar. Não paramos de anunciar casamento. Certo. Começamos a investir em patrocínio e não sei o quê. E aí uma coisa que ajudou muito foi a nossa localização, porque a gente tá perto da Paulista aqui, então as pessoas começaram. Eu não tinha noção que isso ia acontecer. Boa. Né? E aí começou aqui, ali. Daqui a pouco, quando a gente foi ver, já tinha 6 clientes fixos. O primeiro cliente que veio para nós foi um dos caras que o pai dele é diretor do Corinthians. Então, assim, isso deu muita relevância para nós. Nós chegamos a fazer o podcast do Corinthians, lá dentro do Corinthians. Olha e aí eles só traziam famosos. E aí foi um famoso, o primeiro, você vai dar risada. Primeiro entrevistado num podcast, tirando esse que a gente fez, podcast que a gente vendeu, foi o Oscar Maroni, que é o dono do Bahamas. Caraca, carecão. Sim. O segundo foi o Fernandinho Beatbox.
E aí começaram a trazer, os caras do Arte Popular, os caras só traziam. Isso começou a ajudar muito. Por quê? Aí é papo do vendedor, né? A gente nem era aquele estúdio e tal, mas a gente começou a fazer o marketing. Ó, vem aqui pro meu estúdio que aqui o cara do Arte Popular já fez aqui. Boa. O Fernandinho já Boa. fez aqui. Vai, Boa. teve um monte. Paulo Não, e isso faz toda a diferença, viu, É. Edu? Para vocês terem uma ideia, a gente chega aqui no estúdio, na entrada logo tem uma parede assim com várias fotos. Se a gente fosse citar os nomes aqui de alguns famosos e pessoas relevantes e importantes aqui, a gente ia demorar bastante. Então, assim, tem vários nomes. A partir daí, realmente o negócio pegou. Pegou porque foi isso. Aí juntou o quê? Juntou a autoridade, que é o que nós vamos falar, né? Sim. A autoridade do estúdio começou a ser ganha por isso. Sim. E a gente, e assim, eu sou uma pessoa muito transparente, a gente não gosta de. Eu falo a verdade, no começo foi nas duras penas. A gente não Imagina. não tinha o melhor microfone, não tinha a melhor imagem. Certo. Não tinha. Mas eu falei, vamos desbravar, cara. Com o tempo a gente vai conseguir. Se Com eu ficar. certeza. Se eu vou deixar de fazer porque eu não tenho, isso até é uma dica pra quem quer começar, né? Boa. Então a Boa. gente começou a fazer. A Com gente que tinha mais tinha. autoridade do que equipamento, cara. Então, Boa. pô, aí o cara chegava assim, o Marcelo Taz foi um dos primeiros a vir no estúdio. O Rodrigo Bocardi da Globo foi um dos Boa. primeiros. Aí a gente pegava foto Era e bom já chamar ele colocava. agora, já que ele sai da agora Globo, dá. né? Olha, você, Rodrigo, é melhor você vir aqui pro MCM. É Aproveitar, né? verdade. Fazer aqui um podcast, pô. Pelo menos aí. verdade. Aqui você não vai ter problema, não. Não vai ter mais. Eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram, mas não me respondeu. Boa, não. boa. Aí as pessoas falavam assim, pô, eu botava propaganda, cara. Pô, eu vou Sim. naquele estúdio que foi o Rodrigo Bocardi. É. Entendeu? É. Porque tem muito isso. Essa é até dica, depois a gente vai falar disso. Lógico. E aí começou numa forma que, quando a gente chegou, eu falei assim, cara, eu tô vivendo só disso. O estúdio podcast virou o principal. Sim. E aí a gente teve 6 meses, Jaelson, 6 meses. A gente não dava mais pra ficar lá embaixo, que era no primeiro andar aqui. Tá. Porque começou a vir CEO da Gol, CEO da Latam, caras importantes no meio. Não tinha mais estrutura, cara. Esse espaço inteirinho aqui com banheiro e recepção, era tudo lá. Caraca, Aí a gente em 6 meses já tava aqui. Boa. Aí foi. Isso é uma prova viva, Edu, de autoridade, de o quanto se pode conseguir autoridade usando o digital. Né? Sim. E uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa vai concatenando com outra. Vamos falar um pouquinho sobre o que o podcast pode trazer na vida de quem investe em podcast. Né? A gente está falando de autoridade, e o que é autoridade? É a capacidade que você tem para vender, para se vender e vender o que você queira quando você consegue autoridade. Cada pessoa tem o seu nicho, o seu segmento. Com o tempo, você adquiriu conhecimento ao ponto de você também não só alocar o ambiente, mas também trazer dicas, trazer informações. O seu cliente começou a ser melhor assistido. Né? Edu, para quem quer ou quem deseja montar um podcast, já é expert em alguma área, tem a sua profissão, sua atividade, e ele deseja montar um podcast. Qual é o primeiro passo que essa pessoa deve fazer? Tá, importante, já só antes de eu te falar, é uma dica muito boa que a gente dá também. Eu falei tudo isso, que a gente foi na raça, que Sim. só que depois disso eu vi que eu tinha um negócio na mão e é o que todo mundo precisa fazer, né? Aí profissionalizou. Eu me preparei. Perfeito. Até a gente estava conversando sobre isso, que você tem teus métodos, você tem. Lógico. A gente estuda todo dia, eu tô estudando. Então, Perfeito. porque esse ramo da gente é uma coisa que, um equipamento muda daqui a pouco, outra coisa muda. Inteligência artificial agora ajudando muito a gente. Então, assim, esse foi o começo. Tá. Né? Porque, assim, se eu tivesse continuado daquele jeito, aí o estúdio já tinha caído. Então, assim, Perfeito. depois disso eu falei, agora eu sou um produtor, eu sou um cara que... Então, agora eu vou estudar. Isso é uma prova que o Edu tá falando, e, por exemplo, a gente bateu o papo aqui antes, por exemplo, investimento em acústica. Aqui nós estamos em um ambiente totalmente preparado. Você vê que o som ele é devidamente qualificado, o microfone, a mesa de som. Temos um retorno aqui que facilita para quem está aqui gravando. Enfim, a própria imagem, né? O investimento que você fez aqui no visual, né? O retorno com a TV, enfim. Isso que você falou foi bom você frisar de que houve essa migração entre o início com uma certa carga de amadorismo, porque você estava começando, né? E essa migração para o profissionalismo. Para o profissional. E até hoje, né? Por isso que isso é importante falar, porque aí quem está do outro lado fala assim, então eu vou fazer desse jeito. Legal. Você pode seguir esse mesmo caminho, mas você tem que se preparar depois. Que foi no meu caso, o ideal é se preparar antes. Mas no meu caso, a necessidade, né? Fez a gente se preparar depois. Que foi acontecendo. E aí, por exemplo, depois a gente começou a ser procurado para ser produtor. Que é uma coisa que eu nunca fui.
Tá. Mas pra mim, eu tenho uma coisa na minha vida, eu não falo não pra nada. Você faz isso? Às vezes eu nem sei como é que faz, eu faço. Boa. Entendeu? Aí E vai depois atrás. eu vou atrás. Boa. E aí a gente começou, num determinado momento, veio em um desses podcasts, a gente tava lá embaixo ainda, veio o professor Marco Antônio Villa, que é um cara muito famoso no ramo. Hoje ele tá na TV Cultura, no Jornal da Cultura. Top. Na época ele tava na Jovem Pan. Então assim, e ele veio no convidado e depois ele me procurou. No canal dele, ele já tinha 700 mil inscritos no canal do YouTube dele. Ele me procurou, eu fui no teu estúdio, só que eu preciso de um produtor para ser produtor do meu podcast, porque eu sou autoridade há anos na TV. Ele foi um dos caras que escreveu a Diretas, no negócio das Diretas Já. Assim, só que eu preciso de um produtor. Eu falei, tá bom. Você produz? Eis-me aqui. Produzo. Opa, ó, top. Aí o que eu fiz? Esse é dos meus, corajoso. Aí eu fui aprender. Preciso de um produtor, tá? Que eu tô aqui. Hoje eu não sou só um CEO do estúdio. Tá. Eu sou um produtor também. A gente não só tem clientes aqui. A gente produz já hoje alguns podcasts renomados. Depois eu posso te falar. Lógico. A gente já fez alguns podcasts crescerem aqui. Hoje eu sou isso, mas também foi na prática e no estudo. Então, ao mesmo tempo que eu produzia o Villa, porque o Villa foi assustador, cara. Assim, o primeiro podcast dele, ele trouxe na época o governador de São Paulo. A gente abriu a live, Rodrigo Garcia, tinha 9 mil pessoas ao vivo. Caramba, velho. E eu, como produtor, produzindo o governador de São Paulo, um episódio para o governador de São Paulo. Assim, uma dica, precisa de coragem também, né? Se você não tiver coragem, não adianta. Muita. Esse é o tal do empreendedorismo, né? Então, assim... Se você olhasse para as limitações, você tinha corrido, né? Não tinha corrido, mas aí... Não tinha saído de casa, né? Então, assim... E aí eu fui me especializar nisso. Então, hoje a gente é mais do que isso. Então, assim, você me perguntou, né? A dica para quem quer... Isso, voltando, né? Você que quer começar um podcast, de repente você é uma autoridade, você já tem um conteúdo muito bom e quer começar com um podcast. Primeiro você tem que escolher um estúdio e alguém realmente preparado. E aqui estamos com o Edu. Qual é a primeira dica que você dá, Edu? Tá, vamos, até na pré-conversa aqui, vamos quebrar alguns paradigmas aqui. Boa. Né? Nós não vamos ser cancelados, mas nós vamos quebrar uns paradigmas. Tá. Porque... Como a gente é mais velho, eu tenho 52, né? Cara, então, bem-vindo. Bem-vindo à nossa turma. Bem-vindo. Esse é 7-2 também, né? A gente admira muito a geração de hoje, sim, né? Só que eu acho que a fórmula do sucesso é uma mescla das duas gerações. Eu também penso assim. E a gente não tem muita gente que condena a geração Z, a geração atual, né? Sim. E só a minha geração era boa. Eu acho que não. Nós temos aqui na operação, tá meu filho aqui de 18 anos, né? Isso. Então, assim, tem muita coisa que eu aprendo com ele. Também, no nosso estúdio, né, nas nossas gravações, está Matheus também. Olha só que coincidência. Aqui tem Matheus na mesa de som, 18 anos, e nós temos o Matheus também, que tem 15. Depois eles vão se encontrar aí, porque são gerações. Falam a mesma linguagem, né? Mas isso que você está dizendo, Edu, é uma verdade. E essa coisa de querer excluir uma em detrimento da outra, não. Há um nível de importância. Mas siga seu pensamento. Eu quis te falar isso porque o primeiro caminho é o seguinte. Isso a gente convive aqui, principalmente em São Paulo, cara. Que é o polo de tudo, das faculdades, das coisas. Então, muitas experiências próprias aqui. Então, às vezes chega molecada, o cara, eu vou fazer um podcast aqui e eu contratei uma equipe de marketing. Aí chega aqui os moleques que saem da faculdade, 18 anos, 19 anos, 20 anos. E eles acham que tem a fórmula do sucesso. Aí começa a fazer e não tem. Aí a gente percebe algumas coisas, tenho que aprender isso, juntar com isso. Então, a primeira coisa que eu falo, se você quer começar um podcast... Né? E você tem aquela ideia daquilo que você acompanha lá no Instagram. Olha, tem muita coisa disso hoje, né? Sim, Olha, para você fazer um podcast de sucesso, você precisa disso, daquilo. Cara, é assim. Eu tô até pensando, viu, Gelson, é que a gente não teve tempo, já tive pedidos em produzir um curso sobre isso, assim, sabe? Perfeito. Mas um curso prático, não de ficar pra pessoa entender. Sim, então, sim. assim, por experiência própria, você tem que ter. O que é mesclar os dois? Eu vou dar umas dicas aqui. Então, por exemplo, pode parecer que não. Importante, primeiro o que você falou. Você vê muita gente na internet falando assim, olha, produza seu podcast em casa, monte seu estúdio. Tá, legal. Olha, com o microfonezinho BR-800 de R$60. Pega o lanterninha e faça seu podcast. Só que a gente já passou por isso, né? Então, assim, com certeza. Monte seu estúdio agora, faça isso na tua casa, monte um fundo aqui. Hoje em dia não dá mais. Aí fala, mas você fez isso. No começo a gente até conseguiu, apesar que não foi na minha casa. Tá. Mas foi. Hoje em dia não dá mais. Porque não mesmo. A TV,
A TV não vai morrer nunca, tá? Eu já trabalhei com televisão. Ah, porque a TV vai acabar. Não. Não, É igual o rádio. O rádio acabou? nunca. Não. Nem Só que vai a TV acabar. hoje já perdeu muita força. A Muita. cada dia perde mais. A gente vê hoje o jornalismo, cara. O jornalismo perdeu toda a credibilidade na TV. O jornalismo da internet vale muito, né? Sem querer falar em política, como eu falei, não tem ideologia política, mas a gente está tendo um problema, inclusive, no governo atual, que não está indo bem porque não se atualizou na internet, cara. Sim. Isso é fato. Eu vi ontem uma jornalista da Globo News falando isso. As falas hoje do nosso governante, né? E aí não tem ideologia política. Falando na realidade, até para você entender. Na época do outro governo dava certo, porque ele tinha. Isso, cara, por isso que eu falo, a gente tem que pegar a sacada. A sacada que eu peguei da. Como é o nome dela? Na Mônica Waldvogel falou isso ontem. Porque o Lula foi num negócio e falou. Na inauguração do túnel ontem, o povo precisa comer, o povo precisa não sei o quê. Aí você vai na internet na hora, o povo, ó. Tá, E aí, o que é? Não é só porque não gosta, não é nada disso, não é a questão ideológica. A questão é, ele perdeu o time. Por que ele perdeu o time? Tanto é que agora mudou de marqueteiro. Né? Por quê? Tá tentando fazer de tudo. Porque funcionava assim, a Mônica Waldvogel falou isso ontem. No outro governo dele, a internet não tinha internet forte. Então ele falava, por exemplo, assim, um exemplo, tá? De novo, quem tá do outro lado não nos cancele, não é? É o exemplo prático. O povo precisa comer. O Bolsa Família vai ajudar muito. Eu tenho a plena consciência que o povo tem que comer. Beleza, quem tava do outro lado? Aí ele falava assim, aí acabava de ele falar isso, ele se reunia com os ministros e falava assim, cara, puta, mas a gente não tem condição de dar. Aí ele falava, vou dar uma verba. Essa verba não tem. Ele tinha tempo de mudar de ideia. Sim. Então, tipo assim, aí ele fazia isso na segunda. Na outra segunda, ele dava uma entrevista e falava assim, olha, o povo precisa comer, mas aquela verba lá, a gente vai liberar uma verba menor. Sim. E aí o povo, beleza. Agora, meu irmão... Sabe por quê? Ele fala isso agora aqui, cara, que nem ele falou ontem, o povo precisa comer. O cara na própria live dele, o cara da casa dele, se você olhar o comentário, tá bom, precisa comer, mas qual a solução que você vai dar pra isso? É isso mesmo. Você entendeu? Sim. Qual que é a solução que você vai dar pra isso? É muito instantâneo. Tá? Então hoje, cara, o cara que não se atualiza nisso já era. Não tem, então aí é que tá. Isso daqui... A geração nova sabe lidar como ninguém. Perfeito. Com essa parte. Aí qual que é a mescla? A mescla é o seguinte, vamos dar umas dicas práticas aqui. Primeiro, procurar um bom estúdio, né? A gente tem assunto para 10 podcasts. Lógico. Procurar um bom estúdio é fundamental. Esse podcast aqui no Cast é para conhecer o trabalho do Edu César, e também como você perceber a importância que essa ferramenta tem. Porque muita gente pensa que podcast é apenas você sentar e bater um papo e tal, mas o que tem por trás dessa produção e o que pode ser feito daí para frente é um mundão. E é nessa parte aí que hoje, uma parte apenas, o Edu vai trazer pra gente. Então, Edu, é sobre isso. No passado você podia fazer meio que de qualquer jeito, como hoje realmente não tem. A gente tem podcasts aqui, Gelson, que a gente tem aquele medidor de audiência. Então, veio um cara da TV Gazeta uma vez aqui, e ele tava num podcast, um cozinheiro da TV Gazeta. A audiência tinha 15 mil pessoas assistindo. Ele falou assim, cara, meu programa na TV Gazeta não dá isso. Verdade. Então, pra você ver a importância da mídia social hoje. Eu dei esse exemplo do governo aí, porque assim, eu não finalizei. Por que ele fazia isso? Porque ele só tinha TV, cara. Sim. Entendeu? Perfeito. Hoje a internet já cobra. Então, hoje a internet ultrapassou, a TV não vai terminar, mas a internet hoje já é muito maior. Muito maior. Né? Tem plays, né? Tem expert no digital, nas redes sociais, que ele tem audiências gigantescas, né? Eu sou de Alagoas, por exemplo, lá de Alagoas é o Marcelo, é o Carlinhos Maia. Carlinhos Maia, assim, gostando ou não, ele é uma autoridade. O cara tem 32 milhões de seguidores. Quando ele abre a boca lá, o que ele diz aí já vira uma regra ali. Aqui em São Paulo, você viu o exemplo do Pablo Marçal nas eleições, cara. Sim, bateu na trave. O cara tava no debate, você olhava na internet, na TV, ele saía do debate, eles faziam os vídeos saindo do debate, ele dava mais audiência do que o debate. Os vídeos saindo do debate. Por que eu quis falar isso? Porque é o seguinte, para quem quer começar o podcast. Perfeito. Não dá mais para fazer em casa. Por quê? Essa galera que acompanha a TV para questionar depois da internet ou que migra da TV para a internet, ele quer no mínimo que ele tenha uma qualidade de... não vamos falar Globo. Tá. Ele quer ter pelo menos a qualidade da TV Gazeta ou da... É que a Gazeta pega aqui em São Paulo, né? Vamos dar um outro exemplo. Pelo menos a qualidade do SBT.
ele quer ter. Perfeito. Porque a Globo é outro nível, né? Tá. Por isso que hoje eles ainda continuam. Isso a gente tem que tirar o chapéu. Os caras, né? Tudo que eles produzem, a produção dele. Em relação ao conteúdo, aí é questionável, né? Depende de cada um, mas a qualidade não tem pra ninguém, cara. É verdade, então, assim, isso aí é fato. E é a, fato. a Record, que chega mais perto, tá 1000 anos-luz dos caras. Então, assim, o cara, no mínimo na internet, hoje, ele não quer mais aquela coisa gravada na tua casa. Com certeza. Você não tem mais audiência com isso. Aí, então, primeiro vamos desmistificar. Esquece. Aí você fala, mas vocês estão falando isso porque vocês são 2 donos de estúdio, né? Não, cara. Não, é isso daí é a dica que a gente dá pra quem procura a gente. E eu posso fazer até um complemento, Edu. Você pode até querer montar em casa e até montar. Você compra lá 3 Blackmagic, boa, prega lá uns Rhodes como esse aqui, que é muito bom, esse que a gente tá falando, e uma mesa de som. Só que é um investimento alto para você produzir uma quantidade limitada de conteúdo. Então é muito mais viável você procurar um estúdio à altura que tenha essas condições. Tô falando de economia aqui, tô falando de grana. Sim. Se você tem dinheiro para queimar e tá nem aí tudo bem, é outro papo. Mas e a operação? E a operação? Porque é E a mão de edição? obra. E a edição? Aí fala, não, mas eu vou fazer tudo sozinho. Tá bom. Amigo. Mas existe uma coisa que chama tempo é dinheiro, não é? Com certeza. Eu vou fazer tudo sozinho. Eu sou um advogado, vou montar eu lá. Ele não vai advogar, quando você tá editando, você tá deixando de vender teu serviço para Com certeza, com certeza. Então, o que mais... O custo-benefício, melhor coisa que tem, é você pegar um estúdio pronto. Com certeza. Entendeu? Não é porque a gente é dono de... Não é isso. É porque, primeiro, ele vai te dar qualidade porque a gente já tá estudando para isso. Sim. Mínimo do que... Aqui, a gente tem um ótimo estúdio aqui, tal. Mas eu já tô pensando aqui até o final do ano trocar todos os meus equipamentos, cara. Porque perfeito. É isso que é a vantagem do estúdio. Só que essa troca de equipamentos que eu vou gastar uma boa grana, o custo que eu vou passar pro cliente é bem pequeno. Sim. Entendeu? Agora, imagina você tá na tua casa, aí a tua audiência pede um equipamento melhor. Uma câmera hoje boa não sai por menos de 12 mil reais. É verdade, cara. É verdade. Né? É questão de visão e não se sustenta. Eu já conheci, inclusive, gente que tentou fazer. Não, fazer em casa tal, ele tenta. Não tem problema não, mas assim, pode garantir. É 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele morga, porque ele vai vendo, não tem... E ele vai vendo que não tem resultado, tô gastando meu tempo à toa. Eu conheço gente que tem equipamento em casa guardado, um equipamento bom, que perdeu e termina indo gravar num estúdio que realmente sirva, né? Então, o primeiro passo esse é você... Sim. Procurar um estúdio que te dê esse suporte, onde você vai economizar. Não, eu vou gastar, não. Se você está investindo, seu investimento vai ser menor. Por mais que seja o preço diferenciado do estúdio, você vai ter um custo-benefício menor. E nossos preços aqui não são caros, não. Então, assim, por exemplo, estou falando, tanto o meu como o do Jael são estúdios bons. O teu lá em Maceió é top, o nosso aqui é top. E pelo que a gente tem de qualidade, ainda é barato o nosso preço. Então, com assim, certeza, com certeza. É um investimento. É assim, o cara chega aqui, tá tudo na nossa mão, cara. Então, hoje aqui, por exemplo, a gente tem pacotes desde só gravar, até gravar, editar, produzir o canal do cara, subir. Isso dá trabalho, cara. Trabalho. E as pérolas, que são os cortes. Os cortes. Aí, que tem uma questão estratégica dos cortes, tanto na qualidade do vídeo, como na fala, na escolha do ponto, né? Enfim. Essa é a dica 1. É a dica 1. A dica 2, e aí é um mito que a gente vai quebrar. Que falam que não, mas e eu posso dar... É que assim, a gente tem muitos exemplos aqui. Cara, você precisa, no seu podcast, pelo menos no começo, trazer pessoas relevantes. Caramba. Isso é experiência própria. A não ser que você já seja relevante. Esse talvez, seja o caminho que pode ser um pouquinho desanimador, que é o mais difícil. Só que nós temos uma vantagem aí, que é outra dica. O podcast ainda é uma coisa nova. E aí eu vou tirar exemplos aqui de São Paulo, tá? Ainda é uma coisa nova. Então, ainda tem gente famosa e conhecida nas áreas que quando você fala, quer participar do meu podcast, aqui em São Paulo acontece isso. Aqui, né? Nós temos vários. Sim. Eu aqui hoje, eu tenho 3 podcasts famosos. Eu já cheguei a ter mais. Para nós hoje a gente tem muita empresa. Então tem muito cara que tá começando o podcast aqui que traz cara famoso. Como é que pode? Sim. Entendeu? Tem um cara muito conhecido aqui em São Paulo, que ele é inteligentíssimo, que vocês devem conhecer aí, que é o Primo Pobre. Tem o Primo Rico e o Primo Pobre. Falei Primo dele Pobre, hoje numa reunião. Daqui a pouco vai virar sócio da gente aqui. Ele já veio 5 vezes aqui. Que massa. Desses 5, sabe qual... Ele só veio quantos podcasts famosos? 1. Os outros 4 era tudo podcast que estava começando. Sabe qual é a estratégia dele? Cara, eu conversei com ele. Sim. Porque a gente vai aprendendo. Me faz entender. E aí, por isso que eu aprendendo com ele, eu posso te dar essa dica. Cara, pra mim, se você me chamar um podcast que tenha 5 pessoas de inscritos, eu vou, sabe por quê?
eu não tô gastando com cortes. A única coisa que eu peço de quem me convida é que me disponibilize depois o episódio pra mim. Top. Eu não gasto com cortes. Se eu fosse alugar um estúdio pra fazer isso, eu ia pagar. Sim. Então, se você entrar na página do Primo Pobre, tem um monte de corte feito aqui, cara. Que massa, velho. E é independente do estúdio que do. É. Então, essa é uma outra dica. É uma estratégia que a pessoa pode usar. Ah, mas o cara só vai. Claro, tem uns, né, meu, que nem ontem o Neymar tava no Podpah. Ele foi lá, porque é o Podpah. O Neymar não vai vir no teu podcast, mas tem muita gente relevante na internet, por exemplo, que vai no teu podcast, cara, na boa. Ainda vai chegar um tempo que não vai dar mais. E outra, eu posso complementar, Edu, é a questão de você realmente no começo trazer alguém relevante, isso é importante demais, mas mesmo assim, você precisa pôr o pé na estrada, porque o podcast é aquela história, ninguém nasce grande, né? Que diz que nasce grande é elefante, né? Então, você começa a ser o podcast, ainda que você com alguém que não seja tão, obviamente é bom que você tenha um conteúdo que tenha a ver com o que você quer. Isso é uma dica que a gente dá quando procuram a gente. Também, né? Eu falei isso, mas assim, o relevante que eu digo, Gelson, não precisa ser ator famoso, nada. Sim. O relevante na sua área. Pronto. A gente tem um podcast de médicos aqui, que o primeiro podcast deles foi com o diretor do Sírio-Libanês. Eu não conheço esse diretor, nem você, mas na área do nicho dele. No nicho dele. Então, assim, eu sou um advogado. Tenta trazer alguém relevante como advogado. Mas sempre quando o cliente vai começar do zero, o podcast número 1 tem que ser com alguém conhecido. Seu. Sim. Porque para você certeza. poder. É onde você pode dar a sua desenvoltura, onde você vai poder errar. Sim, né? sim. Agora, a partir daí, essa é uma dica que eu tô te falando por experiência própria, cara. Eu tenho vários exemplos pra te dar. Inclusive o canal que a gente tá produzindo. O cara trouxe um cara aqui. O Dória. O Dória foi no Pânico. E teve tal visualização. Na mesma semana, ele foi num canal nosso, que nós fomos lá gravar, num canal nosso que hoje agora tá com 7 mil inscritos. Caramba. Se você olhar a visualização, ele tá com mais visualização nesse canal do que no Pânico. Olha só. E essa pegada aí do começo, ela é uma realidade. Meu primeiro episódio foi ao ar no dia 9 de dezembro de 21. Com o tema Os Inconformados. E exatamente isso. É o primeiro, sem saber, meio atordoado, tudo, mas fizemos. Sim. E aí era eu e minha esposa, Renata, e a gente convidou um casal de amigos, que são muito inteligentes, de uma mente diferenciada. E o episódio, embora tenha sido o primeiro, fluiu. Foi algo muito interessante. De lá para cá, não é o caso a gente aqui discorrer tudo, mas de lá para cá, hoje está indo ao ar um episódio, pra você ter ideia, hoje, sexta-feira, estamos indo ao ar, um episódio com um cara que é especialista no Google. Ele posiciona pessoas no Google Meu Negócio, tal. É o episódio número 342. Sim. Hoje vai ao ar. Então, assim, olha de lá para cá. Deu certo. O que eu quero dizer também é que, assim, lógico, a pessoa relevante é interessante, você agora põe o pé na estrada, grava, procura um estúdio de qualidade começo, como esse aqui, o MCM, e você grava e começa. De lá pra cá eu gravei com vários nomes também de famosos e tal, mas começa. Não é? E aí sim, porque é aquela tua história, quando você existe, aí... Quando tem cliente que me procura aqui, a gente vai falar é bom sempre, eu gosto de compartilhar muita experiência própria. Sim, é o que a gente quer aqui. Tem cliente que chega aqui e fala assim, putz, adorei seu estúdio, cara, adorei, você produziu não sei quem, não sei o que. Bom, é o seguinte, eu tô planejando tal, eu vou planejar, eu vou visitar 4 patrocinadores aí, os caras fechando eu vou fazer. Na hora eu falo pro cara, então você não vai fazer. Pronto. O cara assusta. Como, você não vai fazer. Esse é o ponto que eu quero. Você compra um produto sem conhecer? Lógico que não. Você lança uma planta, você lança um apartamento para vender num prédio na planta, se você nunca fez o primeiro, ninguém vai comprar. Agora, se você já tem prova social, construiu vários prédios, não. Você vai dizer, lancei, o cara vai lá e compra. E eu vou te dar uma estatística. De cada 10 que me procura disso daí, nenhum é 0. 10 não voltam. Né? Caramba, essa é a estatística real. Entendeu? É o que eu falo. É que o mercado é muito... E a mentalidade, às vezes, do brasileiro ainda é muito assim, né? Aqui também em São Paulo tem muito isso. Às vezes o cara fala, mas você tá falando isso que você quer vender. Não, porque não vai rolar, cara. Não, você então, tá assim, sendo realista. Eu falo, professor, faz pelo menos um piloto, cara. E aí, nesse piloto, você não é ainda o ideal. Mas você vai visitar um patrocinador, pelo menos você tem uma coisa pra mostrar pro cara. Com certeza. Não é o ideal, viu, Gerson? Você tem que começar... E eu vou te falar por experiência de alguns podcasts famosos que fizeram aqui com a gente. Se começar a captar patrocinador, cara,
Depois que você tiver aí com pelo menos uns 6, 7 meses É verdade. E como tiver indo o seu canal. Porque. E aí, aí tem um lado bom. Animador pra quem tá em casa. Mas aí eu só vou conseguir patrocinador se eu for um Flow, uma inteligência limitada. Não, cara. Aliás, isso não vai funcionar mais. Se dentro do teu nicho você tiver 500 inscritos no seu canal e o teu nicho for um nicho relevante, você vai conseguir patrocinador. Com certeza, com certeza. Eu também vejo assim. Entendeu? Eu tenho casos desses que eu vi, assim, de gente que no começo, obviamente, que você tem que ter um conteúdo que chame atenção, Sim. que gere interesse. Sim. Né? Edu, ganhar autoridade, tanto o host, quem apresenta, como quem é convidado. A partir de que momento você, nesse movimento de podcast, começa a ganhar autoridade? Você está falando no caso eu ou a dica para quem? A dica para quem? Então, a autoridade é um conjunto, cara. Verdade. São várias coisas. Hoje, infelizmente, no mundo, inclusive ontem, a gente vai aprendendo cada dia. Ontem veio um podcast aqui, eu tava ali do outro lado, e eu não sei se você sabia disso. Agora, para você fazer como é que Hollywood está... Isso é uma coisa que eu não concordo, cara. Mas, infelizmente, é o nosso trabalho. Sabe como é que eles estão selecionando o ator para filme? O cara, para participar num filme, ele tem que ter pelo menos 1 milhão de seguidores no Instagram. Caramba. Nível de exigência, né? Não importa. E aí, tá tendo um movimento em Hollywood, porque tem ator antigo, por exemplo, que não tem Instagram, cara. E o cara não tá mais sendo chamado para fazer filme. Aí você pega um cara que não é um bom ator, sim, mas tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Por isso que tem muito filme porcaria saindo aí. É verdade. Por quê? É aquilo que a gente fala da mídia social, né? Sim. Se você não tiver pelo menos 1 milhão, você não faz mais filme, cara. Entendeu? Olha só. Essa é uma autoridade falsa, né? É porque assim, a autoridade é muito relevante, é muito relativo, aliás, do que você entende, né? E aí, quando a gente fala, pelo menos quando eu falo autoridade dentro do nicho, é quando você. É o nível de reconhecimento que você vai tendo. É um pacote, é o que eu ia te falar, é um pacote. Primeira coisa. Não adianta. E aí tem um lado inverso. Eu sou um cara super conhecido na TV e eu vou fazer um podcast e vai dar super certo, cara. Não. E eu sou. Porque eu sou. E aí. O nicho. O nicho. O teu nicho vai atingir? O nicho é importante. Então, assim, pra você criar autoridade, se você for virar uma autoridade dentro do seu nicho, é o caminho do sucesso. É o caminho do sucesso. Entendeu? Essa é a verdade. O podcast tem tido uma relevância, falando aí em seguidor e em autoridade. O SBT, inclusive, trazendo alguns podcasts para dentro da sua grade, né? Pra você ter ideia, o nível de importância não é assim que tem acontecido? O SBT, inclusive tem podcasts que foram pro SBT, inclusive um deles foi feito aqui também, cara, se eu não me engano. Mas eles estão fazendo isso, eles estão querendo mesclar. Hoje, os apresentadores de programas, se você olhar lá, metade é a influência da internet, cara. Então, a TV tentando aí, mas é aquela coisa. Você quer saber a minha opinião sobre isso? Eu acho que não vai dar certo. Entendi. Porque cada um no seu quadrado, assim. É verdade. O podcast na TV, cara, é a mesma coisa que você querer pôr a TV no nosso meio. Não dá certo. Eu penso. Bom, tem um exemplo... linha, né? Linha de conhecimento. Não adianta. Eles fizeram, não sei se ainda tá, mas eles estavam colocando a audiência. Tava o Flow, tava a Inteligência. Tinha alguns podcasts que eles estavam colocando lá e a audiência foi muito baixa. Porque não adianta. Eu tô acostumado a ver o podcast aqui, no meu celular. Não, e uma coisa que eu prego muito e que eu vejo, inclusive estamos fazendo isso aqui, é que o podcast ele tem essa carga de naturalidade. Sim. E quando a TV ela ficou conhecida com aquela coisa muito mais engessada, pré-programada, muito mais artificial. O próprio Rodrigo Bocardi, quando veio aqui, ele falou assim, cara, a hora que acabou o podcast, eu falei assim, adorei, cara. Porque aqui eu pude falar muitas coisas que eu não posso falar na TV. Pronto, isso é fato. E assim, a naturalidade, a gente tá aqui batendo um papo, a gente não escreveu nada aqui. A gente pegou o tema aqui, tá trocando ideia e você tá passando. Então isso é que é interessante. O que não se deve fazer em um podcast, na tua visão? Cara, primeira coisa, vou puxar pro nosso lado. Tá. Não ouvir quem tá te produzindo. Gostei. Tá? Aqui em São Paulo acontece muito. Tava falando com você. Eu já sei tudo, eu entendo tudo, eu manjo tudo e acabou. Cara, você tá falando uma verdade, bicho.
Eu tenho um tempinho já Você que faço manja tudo porque podcast. procurou a gente, então. Cara, assim, é só por conta da câmera, né? Tal. Mas o lance todo, velho, é que tem uma coisa do podcast aí que, assim, um é o que é visto, é o que você assiste, e outro é o que tá por trás do que é visto. Exatamente. E aí é onde entra o seu trabalho aí com a excelência dessa questão da produção e da análise de como o canal se comporta no YouTube. Porque não é só gravar por gravar. E é isso que eu queria que você falasse um pouco aqui agora. Você grava um podcast, beleza, você vai subir, você vai upar lá para o canal, mas tem um trabalho feito ali. A Sim. descrição, vários detalhamentos para poder engajar. Como é que deve ser feito isso da maneira correta, Edu? E aí eu posso te falar com um pouquinho de autoridade, porque aqui em São Paulo tem muitos estúdios que são só estúdios. Tá. Então, assim, eu vou lá gravar, tá bom, é tanto a hora, beleza, o operador tá lá e vai gravar. Não, por isso que é importante, eu estudei isso e foi legal pra nossa parte, a gente produz também. Tá. Então essa é uma vantagem você que se a gente tem. importa com o algoritmo. Com tudo. Com tudo, né? Com Então a gente tá do outro lado. Quando eu digo ouvir... Só pro seu governo, quando a gente teve aqui uma vez, você falou isso pra minha esposa, pra Renata, ela ficou encantada com isso, porque ela tem um podcast que é o Papo de Engenharia, que é muito legal. Eu olhei. Você olhou, né? E ela a gente não teve essa preocupação, assim. A estrutura você vê que é boa, o conteúdo dela é um conteúdo nichado muito bom, ela apresenta bem, ela traz alguns convidados até relevantes, mas essa parte do CEO, né? Essa parte de você Sim. analisar, isso é muito importante. É sobre isso que eu queria que você falasse. A gente, primeiro assim, né? A gente gosta do que faz. Não faça Boa. nada na sua vida se você não gosta, que você não gosta. Ah, mas eu preciso. Tudo bem, você precisa, mas então vai. Você precisa fazer aquilo que você não gosta, mas vá buscando uma coisa que você gosta. E aí não é fácil, tá? Eu demorei. Vamos lá, eu tô com 52. Eu tenho a produtora, né? Desde 2011. Tá. Fora isso, eu fazia tudo coisa que eu não gostava. Eu trabalhei em grandes empresas e tal. Então, eu demorei uns 20 anos aí. Tu é apaixonado pelo podcast. Pra fazer o que... Hoje eu faço o que eu gosto. Que massa, velho. Mas eu trabalhei 20 anos sem fazer o que eu gostava. Ô, Edu, eu acho que isso é alguma mosca branca, alguma coisa que pica a gente. Porque assim, ó, eu também, cara, eu gosto de podcast. Eu descobri esse negócio aí e comecei a fazer. Cara, minha esposa sabe disso. Eu tô, às vezes, até meio desanimado com alguma outra coisa. Quando assim, gravar o podcast, bicho. Sabe quando você percebe que você faz o que você Dá gosta? um negócio assim. Eu trabalhei na Nestlé o último trabalho meu antes de ter uma empresa era na Nestlé. Cara, eu acordava todo dia e falava assim, putz, eu tenho que ir pro trabalho. Caramba. Não via a hora de acabar a hora pra voltar em casa, meus filhos eram pequenos, pra chegar em casa e tá com meus filhos. Hoje, eu falo, putz, eu tenho que trabalhar, cara. Entendeu? Eu também, cara. Quando eu vou pro estúdio, assim, vai ter... Quando eu tô em casa no final de semana, eu tô pensando em coisa pro estúdio. Interessante. A minha mulher disse, pensa em outra coisa. Vamos falar de outro assunto, não sei o quê. Não, beleza. Aí começa a falar, daqui a pouco, estúdio de novo. Volta pra... Porque é um negócio que realmente... Esse é um diferencial que aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado e eu imagino que pelo que eu conheci o pouco que eu já conheço de você, você pensa do mesmo jeito que eu, você aplica isso lá no seu estúdio. A gente tem esse diferencial. Então, às vezes, tem coisa que a gente até faz a mais pelo cliente, que não entra em parte de dinheiro. E também tem o lado de business. Vamos falar em business? Vamos ser sinceros? Sim. O Edu é um cara super... Falei isso pra você lá, né? Cara super 10 é o Papai Noel. Não sou Papai Noel não, cara. Se eu te atender bem e fazer uma boa produção no seu trabalho, você vai ficar... Eu tenho clientes comigo que estão comigo desde 2021, cara. Perfeito. Olha entendeu? Só. Hoje o meu principal cliente ainda tá comigo desde 2021. Entendeu? Então, assim, porque o cara acreditou na gente. Mas aí a dica desse cliente, inclusive. Tá. Hoje o cara tem um podcast que no podcast dele, ele abre live aqui, tem 60 pessoas na live, tá? Ele faz um por mês. Fala, 60 pessoas. Ele tem 2 patrocinadores. Relevante. R$7 mil cada patrocinador dele. Relevante. Então o que acontece? No nicho dele, sim. Ele atingiu o nicho. Perfeito. E aí vai a dica. Aí não tô puxando pro meu lado, tá? Cara, ele tá comigo desde 2021, né? Nós estamos em 2025, 4 anos. Ele já criou autoridade dentro do nicho dele. Ele é CEO de uma grande empresa. Perfeito. Ele criou autoridade, só que tudo que ele vai fazer em relação à parte de internet dele, do podcast, ele antes ele me pergunta. Edu. Boa. Edu, você acha que eu tenho que fazer isso? Pá. Aí tem o exemplo bom e o exemplo ruim, né? Não vou citar nomes, mas aí ele me indicou uma pessoa que que essa pessoa não vai assistir mesmo, então tudo bem. Ele me indicou uma pessoa que é um CEO de uma grande empresa que veio fazer, eu fiz com o Edu, cara, tá dando super certo o seu projeto, meu. Mas o Edu me ajudou muito nisso, tá? Então eu vou lá fazer com o Edu. O cara tá comigo há 1 ano e meio. Não cumpre nada do que tu fala. Não virou, cara. Não virou. Porque a primeira coisa que ele sentou aqui e falou assim, aí eu comecei a dar umas dicas.
Gravou uma semana depois, Edu, é o seguinte, cara. Eu sei que essas dicas é legal e tal, mas vamos criar um grupo. Primeiro que você gosta de grupo, eu sou meio... Vamos criar um grupo do meu podcast? Eu sou meio assim, né? Eu fujo de grupo de podcast. Então, assim, vamos criar um grupo do meu podcast? Porque eu fico nervoso quando eu entro em grupo de podcast. É muita gente que não entende nada querendo dar ideia. Então, assim, aí vamos criar um grupo, vamos. Aí ele chegou pra mim e falou assim, ó, a real é o seguinte, cara, eu sei que você tem muita ideia, muita dica legal, só que eu quero seguir o que o meu gerente de marketing do grupo... Entendi. Falei, tá bom. Fechou. Gastou... Vamos falar em valores, uma nota com esses caras. Imagina. Até hoje, cara. Não virou. Aí sabe como é que a gente trabalha com ele hoje? Ele ainda continua aqui no estúdio, eu não tenho medo de falar. Só que só gravando. Ele vem, grava. Às vezes eu nem participo da gravação porque não tenho tempo. Deixou de ser também aquela preferência pra nós, porque é aquela coisa. Ah, não, eu trato todos os clientes do mesmo jeito, mas... Lógico. Claro, a mesma coisa na sua... Você tem mais afinidade com uma pessoa que você tem uma relação melhor. Então, assim, cara... Isso é um ponto. Ah, ele tá falando isso porque eles são os bambambam. Não, a gente sabe. A gente trabalha, é o nosso trabalho. Você me contratou pra isso. E aí, se você der certo, cara. É verdade. É que não dá tempo, mas eu tenho vários exemplos. Tem uma menina que fazia com a gente, cara. Eu vou fazer um podcast só dos anos 80. Eu vou trazer todo mundo aqui famoso. Falei, beleza. Eu tenho 60 mil pessoas no meu Instagram. Tá? E no YouTube? Não tenho nada. Tá bom. Então, assim, vai começar. Falei, então, o que você tem que fazer? Começa gravado. Vamos fazer gravado. Não, eu quero fazer sempre ao vivo. Como é que você vai começar? Essa é uma outra dica. Como é que você vai fazer um podcast ao vivo se você está começando com 0 inscritos no seu canal? Sim. Não, mas é que eu vou trazer... Bom, ela trouxe Rita Cadillac, ela trouxe Rafael do Polegar, toda a galera dos anos 80. Todos. Caraca. Cara, mais tinha 2 pessoas assistindo a live. Aí sabe o que aconteceu com ela? Ela desistiu. A gente dava dica. Eu não tava ainda no pacote uma contratação de produção. Tá. Mas eu fiz a produção dela de graça. Não aceitava nenhuma dica. Cara, faz gravado. Lógico. E aí teve um exemplo fulminante que foi um cara que veio pro Brasil, que estava a imprensa inteira em cima dele, que é um cara do Rebelde. Sabe o Rebelde? Sim, aquele grupo. O que aconteceu? Ele veio pro Brasil e ela conseguiu, não sei como, trazer o cara ele vai participar do meu podcast. Eu falei, beleza. Ela me avisou isso com 20 dias de antecedência. Eu falei, então faz assim, ó. Chama ele, faz um collab com ele, pra ele. O cara tinha não sei quantos milhões de seguidores no Instagram. Pra ele avisar que ele vai estar no seu podcast, porque eu já... Primeiro, não, quero fazer ao vivo. Eu falei, tá bom. Então já que vai ser ao vivo, fala pra ele fazer um collab. Jogou. Se ele aceitou vir, cara. Porque ele ficou hospedado na Paulista e ele queria conhecer em volta da região. Então uma das formas era vir no estúdio. Boa. Ele queria conhecer mesmo. Cara, gente boa pra caramba. Faz essa divulgação. Não, mas acho que não tem necessidade. Faz, aproveita. O seu podcast não é conhecido, mas através dele você vai conseguir. O cara, você já conseguiu o mais difícil, que é trazer o cara. Nesse dia a Globo não conseguiu levar ele, a Record, tava todo mundo em cima dele, porque eles iam fazer um show, ele participou da novela também, e ele só tinha tempo, ele ficou acho que 3 dias em São Paulo. E veio Só que como ele estava hospedado aqui em cima, ele ia ter esse tempinho, ele queria fazer isso. Ele gravou um vídeo depois, andando, descendo a rua. Caraca, super velho. Empolgado. Bom, resumindo, falei, tá bom. Veio aqui, tem foto dele aqui, tá no estúdio. Ele veio aqui, tinha 8 pessoas assistindo. Caraca, velho, que desperdício. Cara, eu chorei quase, cara. Falei, meu, é lamentável isso, cara. Porque assim, 8 pessoas assistindo. Aí, vou te dar um outro exemplo. Ele saiu do podcast e fez um vídeo. Olha só. Acabei de sair daqui do podcast em São Paulo, estúdio maravilhoso, podcast maravilhoso, muito bom estar no Brasil, estar em São Paulo. 3 milhões de curtidas. Putz. Aí você fala, se ela tivesse me ouvido, se ela tivesse feito essa divulgação, imagina quantas pessoas não poderiam estar assistindo ele ao vivo. Com certeza. E aí nos comentários, pô, tá, não sei o quê. Ele não sabia, ela não passou nem o link do canal pra ele. Ele não sabia nem onde tava o episódio, cara. Essa realmente... É aquela que nunca mais vai acontecer de novo. Não, e ela não quis uma dica das mais básicas, né? Das mais básicas. É por isso que a gente fala, não é que a gente tem experiência, a gente sabe. Né? Não, eu resumo essa parte da sua fala como uma grande verdade de que, assim, ó, podcast não é um negócio que também você vai fazer de qualquer jeito. Tem gente que pensa que podcast é apenas você sentar e gravar qualquer coisa, e soltar e jogar lá no YouTube. Também não é assim. Tem toda uma técnica, tem um passo a passo, tudo isso tem uma estratégia.
Daí a diferença entre os que começam e dão certo e os que começam e não dão certo, né? Esse desafio que você precisa entender. Porque quando você vai fazer um investimento no podcast, você quer ganhar autoridade, você quer ficar conhecido, mas você não vai ficar conhecido se você não fizer o dever de casa. Tá aí um exemplo. Uma pessoa dessa com milhões de seguidores e... Edu, para quem pensa que para montar e criar um podcast são rios de dinheiro e que fica preocupado em que procede, é possível alguém montar um podcast sem precisar gastar essa fortuna toda? Explica pra galera aí. Então, aquilo que eu vou ter te falar, se o cara for nessa onda, que aí eu tô indo contra a mão, porque tem muita gente falando pra você fazer isso na sua casa, ele vai ter prejuízo, que ele vai gastar e vai ter o prejuízo. É o que eu te falei, cada equipamento aqui, se ele for querer fazer nesse nível, por exemplo, na casa dele, ele vai gastar e vai jogar o dinheiro fora. Agora, qual que é a vantagem do estúdio, cara? A gente consegue ter um preço legal. Sim. Porque a gente tem outros clientes, então a gente trabalha com isso. Então, se ele não vai gastar o rio de dinheiro, e aí eu vou, de novo, eu vou desmentir. Ele vai gastar o rio de dinheiro se ele for ver aquele vídeo no YouTube que o cara fala pra você assim, economize, grave seu podcast na sua casa. Aí ele vai gastar dinheiro à toa. Vai. Ah, mas eu vou comprar um microfone de 60, uma câmera... Então, você vai gastar, porque você vai gastar seu tempo e vai gastar menos com equipamento, mas vai gastar seu tempo. Tá perdendo dinheiro. Então, assim, não, hoje em dia não. Hoje em dia, aqui em São Paulo tem muito estúdio bom com preço legal, né? Um preço justo. A gente costuma falar que o nosso preço é justo. Ah, seu preço é o mais barato do mercado? Não, não é. Mas é o mais justo. Mas, Edu, aí me permita dizer uma coisa bem interessante. Tem uma variação de valor enorme. Tem. E você falou numa parte certa que é o preço justo. Sim. E aí sim você tem, aqui no seu caso, por exemplo, é um preço justo. E eu tive a oportunidade de conhecer vários outros. E aí tem deles que eles também meio que enfeitam o pavão e cobram muito mais caro e que tá tudo certo. Cada um faz o seu, cada um faz o seu. Agora, realmente, você tem, o bom é que você pesquise, obviamente, depende do seu bolso também, mas para um nível como esse seu, realmente o preço é justo. É justo. Né? Você faz essa. A gente poderia cobrar mais, Gelson? Poderíamos cobrar mais, mas eu acho que daí seria um pouco injusto. Por causa, inclusive, não só da concorrência. Hoje o que a gente faz vale um pouco mais? Vale. Mas aquilo que eu falei de gostar do que faz. Né? Eu talvez não é só dinheiro. Eu vou ousar em dizer isso aqui gravando até, assim, colocando no ar, mas o seu potencial é muito bom, é muito grande e que, logicamente, você faz gostando, mas você pode ganhar bem mais com a mentoria, ou com o teu conhecimento. Porque, assim, de fato, você gravar, você vem, senta, grava, você pode ter orientações básicas e tá tudo certo. Tem gente que já conhece um pouco mais, outros conhecem um pouco menos. Agora, esse plus, ou seja, esse diferencial de como engajar melhor, de como se posicionar no YouTube, esse aí, cara, é importante que você realmente, né, assim... E eu tenho um modo de pensar... Monetize isso. Eu tenho um modo de pensar o seguinte, ó. A gente tá dentro de uma área que é uma área que... hoje é a área mais procurada de trabalho do Brasil e do mundo. Então, assim, o que eu tô fazendo aqui com você, eu tô ganhando dinheiro. Sim. Você entendeu? Perfeito. Porque eu tô adquirindo conhecimento. Eu tô passando conhecimento e adquirindo conhecimento. Não é só o dinheiro do cara contratar. Se eu tenho experiência de estudos parceiro que eu conheço aqui, tem um estúdio aqui em São Paulo que é fenomenal, cara. Assim, um dia eu vou crescer e vou chegar nele. Só que eu conheço o dono. Então o cara tem hoje no casting dele 5 caras fixos. Ah, mas o cara cobra muito mais do que eu. Sim. Só que ele não tem a experiência que eu tenho, que hoje nós temos 15 fixos. Eu aprendo a cada dia, cara. Com certeza. Esse exemplo que eu te dei, desse negócio de 1 milhão de seguidores, eu aprendi ontem. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu aprendo com o cara pequeno, que tá começando, eu aprendo com o cara grande, que nem esses podcasts que eu tenho aqui, aprendi com outro cara a ser um produtor. Hoje, não só isso, eu também sou consultor, que foi através de um podcast. A gente fazia um podcast aqui que hoje tá bombando na internet, chama Redcast. Eu vou falar rapidinho aqui. Ele chegou aqui, ele tinha 10 mil inscritos. Hoje ele tem 230 mil. Caramba. E eu fui aprendendo com ele, porque eu fui produzindo ele, fui fazendo. Ele foi crescendo, eu vi todos os caminhos de como ele cresceu. Chegou num ponto que o Ryan Santos, que é um cara super importante da internet, comprou o podcast. Caramba. Aí o Ryan Santos sentou aqui comigo e falou assim, Edu, é o seguinte, porque o cara foi muito justo comigo. Ele falou, cara, mas primeiro eu quero que você converse com o Edu. Porque o Edu me ajudou a ser o que eu sou hoje. Então, o Ryan Santos sentou e falou assim, cara... Que coisa linda. A proposta que eu tenho pra fazer pra você é o seguinte, cara. A gente, como eu comprei e profissionalizei, eu quero que vire igual o Flow. E eles já estão com a audiência do Flow já agora. Eu quero que vire... Caramba. Só que o Flow, pra virar igual o Flow, eu tenho que fazer
boletim, tenho que fazer não sei o que, eu tenho que ter programa todos os dias, funcionar como uma empresa ou podcast. Porque eu sou um cara. O Ryan Santos, pra quem não. Todo mundo deve conhecer. Sim. Ele foi o cara que fundou a KiwiFi. A KiwiFi, antes da Hotmart, era KiwiFi. Então, assim. O cara é milionário. Então, assim, o pensamento do cara é esse. E deu certo. Boa. Só que pra isso eu preciso que você tenha todos esses horários. Aí eu falei pro Ryan, cara, Ryan, eu não posso botar um valuation, você teria que comprar meu estúdio, cara. E não é isso que eu quero, que eu tenho meu compromisso com meus clientes. E se eu botar meu... mas Pô, Edu, tu perdeu essa chance de ficar milionário, então, cara. Mas é que tá, né? Por isso que ele é ficar milionário. Mas tu ia ficar também, A proposta dele não foi milionária. Entendi. Aí eu falei assim, cara... Brincadeira. Ele me fez uma proposta. Não, então eu compro. Fico aqui. Aí eu falei assim, cara, mas aí aquilo que eu te falei, não é só o dinheiro. Tá. Se eu vendesse pra você, primeiro que não ia resolver meu problema, eu ia ter que continuar trabalhando. Segundo, até falei pra ele, se eu não precisar continuar trabalhando, beleza. Pode dizer o mas valor. Mas aí, que eu né, eu não vou conseguir, eu vendendo isso, cara, cadê a experiência? Cadê o ensinamento que custa caro? Eu faço, inclusive o próximo podcast aqui agora vai ser de economistas. Cara, o cara traz aqui economistas tops. Semana passada veio o ex-presidente do BNDES. Top. Eu tô ali, eu tô aprendendo. Com Aí certeza. você pega um cara que saiu da faculdade. Com Quanto que um cara que tá acabando de sair da faculdade, quanto que o cara paga pra ir numa palestra de um presidente do BNDES? Você é doido, cara. Você entendeu o valor? Com certeza. Eu brinco muito, Edu. Alguém me pergunta assim, os curiosos, é normal que você faça essa pergunta, podcast dá dinheiro? E rapidamente eu digo que não. Aí alguém fica, pô, como é que pode? Não, mas ele não dá dinheiro, mas ele mostra onde tem. Tá aí o que você falou, o ganho indireto, que é enorme. Porque assim, ele aponta caminho, ele faz um network diferenciado, ele traz conhecimento, enfim. Mas, Edu, eu sei que tua hora, cara, aqui também é bem apertada. Tal. Eu quero... Vamos ter outra oportunidade. Eu gostei desse negócio de podcast. É massa, velho. Eu gostei, mas eu quero encerrar falando, só pra você falar aqui um pouquinho sobre cortes. Aquelas pílulas que você realmente também entrega, que a galera coloca lá nas suas redes sociais, no Instagram, no YouTube, ou melhor, no Shorts, no caso, no YouTube, e também no TikTok. A importância dos cortes. Os cortes hoje, a gente fala que os cortes hoje, ele é a porta de entrada para divulgação. E aí você fala, pô, mas o Instagram não me dá dinheiro, né? Hoje, se você falar, vamos falar em monetização, o YouTube é o melhor canal. Mas o Instagram, tirando que nem o Carlinhos Maia, por exemplo, ele ganha com o Instagram. Agora, o que o Instagram te traz? Ele te traz o caminho e a autoridade. Autoridade. O corte hoje é fundamental, cara. Fundamental. Porque numa geração que cada vez mais quer ver menos tempo, menos, né? O corte ele atinge isso muito mais rápido e ele é uma coisa que... Vamos falar de custo-benefício? Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Quando não tinha empresa de podcast, eu tinha de casamento, mas eu também fazia empresas. O famoso vídeo institucional, não sei se você chegou a trabalhar com isso. Lembro. O vídeo institucional era assim, o cara contratava a gente para fazer uma gravação na empresa dele e a gente cobrava caro para fazer, só que ele só tinha aquele vídeo ali que ele ia usar na palestra, não sei o que, na divulgação da empresa dele, pagava uma nota. Hoje o cara paga um valor de um podcast, por exemplo, que é muito menos do que... E ele consegue, vamos substituir o corte por vídeo, ele tem 50 cortes, com 50 vídeos institucionais. Pô, tu deu um exemplo massa, viu? Você entendeu? Tu deu um exemplo muito massa. Tanto é que hoje o meu forte aqui são empresas, cara. As empresas... A podcast nunca vai acabar, porque agora entrou as empresas. Sim. O que tá diminuindo um pouco é o entretenimento. Agora as empresas entraram nesse ramo, por quê? É o custo-benefício, cara. Com certeza. O cara, em vez de fazer um vídeo institucional, pagar uma nota e poder usar uma vez só, hoje ele faz um podcast de 1h30, o cara tem conteúdo para 6 meses, cara. É verdade. Muito bom, Edu. Você tem muito conteúdo, vamos voltar a nos falar. Mas antes de terminar, para os seus agradecimentos, suas considerações, o que na vida tu não fez ainda e gostaria de fazer? Cara, uma coisa que eu não fiz ainda... Pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa, não da tua vida. Não, qualquer coisa da tua vida. O que na sua vida você ainda não fez, mas gostaria de fazer? Assim, ir para um lugar... 2 lugares, tá? Que eu gosto muito... E ainda vou, meu projeto era ir, final do ano passado não deu. Eu gostaria de ir para os Estados Unidos, cara, fazer a Rota 66. Ah, tá. Eu não Orlando. Eu gostaria de ir para os Estados Unidos conhecer o país Estados Unidos, assim, o Texas, o Dallas. Sim. A rota cobre. Não Disney, Nova York, muito. Cara, eu tenho muita vontade de conhecer Nova York. Nosso estúdio já apareceu na Times Square, tá? Que massa. A gente fazia um cara aqui que chamava Fialho.
Porque não sei se você Sim, sabe, lá sei na quem é. Times Square você paga um valor, você consegue colocar. Tem um Sim. aplicativo na Nova York que você coloca, você paga ali, aparece na Times Square, no telão. Eu fiquei hospedado em frente àquele telão. Aquele telão incomodava o nosso quarto. Se a gente não fechasse a cortina, era claro toda hora. Poxa, que top. Foi muito massa. Ele mandou pra mim, cara. Olha o seu estúdio aqui na Times Square. Caraca. Um corte do estúdio dele no telão da Times Square. Você não fez, você não replicou não, esse corte. Me passe ele pra eu postar aqui no meu Instagram. Então, aí, cara, sabe o que aconteceu? Não é conversa. O nome dele chama Fialho. Ele é um influenciador super conhecido. Tá. Ele tem acho que 3 milhões de seguidores. É Fialho o nome dele. Logo depois disso, depois ele foi fazer uma luta. Ele tava em Nova York porque ele foi fazer uma luta. Sabe aquela luta que o Whindersson Nunes estava fazendo? Sim, sim. Ele tava naquele meio lá. Ele foi um dos lutadores daquele lá da... Tá. Só que aquilo foi para os Estados Unidos. Foi lutar com um americano lá. Não sei o que aconteceu. Agora ele voltou semana passada se explicando. Ele foi banido. O Instagram dele foi banido. Caramba. Cara, pena, aí pena. agora voltou. Aí ele tá recuperando aos poucos o material. Esse material tá no Instagram dele. Tem um corte nosso que eu achei já. Eu mandei pra ele. Só tem um corte nosso que você fez aqui. Puta, ele tá ainda... Que ele massa. conseguiu depois do... ele conseguiu recuperar. Ele recupere, né? Edu, muito obrigado pela sua atenção. Mas eu quero deixar com você aqui a palavra para suas considerações e seus agradecimentos. Ó, as minhas considerações pra quem tá em casa é assim. Se você tem a vontade de fazer... a vontade de ter o seu podcast, ou não só podcast, ir para as mídias sociais, fazer a gravação, a primeira coisa que eu te falo, assim, é o emprego do futuro. Ponto. Saiu uma matéria ontem, foi formada a primeira turma de um curso que chama Internet e Inteligência Artificial. Primeira turma. Toda essa turma, aqui em São Paulo, já saiu empregada. E sabe qual a média de salário dos caras? R$30 mil. Isso significa que é o emprego do futuro. Que é o que? O que é emprego do futuro? A inteligência artificial ela é 80% usada na internet. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui, Jaelson, é o futuro. Então, assim, não pense, cara, vai e faz. Boa. Aí a gente falou, tem os caminhos que a gente deu aqui e tal, mas se você não começar, o Neymar hoje não era o Neymar se ele não começasse a jogar futebol de salão lá no Tumiaru lá. Aí eu vou te dar um exemplo muito engraçado, cara, que você vai, puta, o cara já fez tudo já. Eu joguei futebol de salão no mesmo lugar, ó o exemplo da vida. Eu sou de São Caetano, morei um tempão em São Vicente, em Santos, e eu morei pertinho o Neymar, na verdade, não é de Santos, ele é de Praia Grande. Eu morava em Praia Grande. Cara, Praia, eu não conheço. Ele veio depois da minha geração, 2 gerações depois. Eu joguei futebol de salão no Tumiaru. Se você pega uma entrevista do Neymar, onde é que você começou? Jogando futebol de salão no Tumiaru. Eu joguei na mesma quadra que ele jogou. Só que eu nunca quis ser jogador de futebol, cara. Olha só. Você entendeu o negócio? Só que você escolhe, né? Você escolhe. Então o Neymar, ele não. Então ali não era o meu começo. Ali era o meu começo, não foi esse. Então foi o começo do Neymar. Então ele não virou o Neymar sem ele começar. Perfeito. Eu quero ser um grande influencer. Não é fácil, mas não é impossível. Perfeito. Se você não começar. Boa. Essa acho que é a dica fundamental. Tem muitas outras dicas que a gente não tem tempo. Tem muitas outras experiências. Muito bom, mas essa inspira, essa é boa também. Seus agradecimentos. É isso. Agradeço você aqui pela oportunidade de me colocar do outro lado, né? A gente isso. Teve daquele lado de lá. Importante, assim, né? Conheço vocês há pouco tempo, mas já gostei, achei legal. Agradeço quem está assistindo a gente. Eu espero que esse conteúdo aqui seja muito importante para quem está assistindo. Assim. Perfeito. Seja muito interessante, que possa ajudar as pessoas também. O fato de, claro, o financeiro sempre é importante, senão a gente não vive. Sim. Mas também a gente tem que ter um propósito em tudo. Então, assim, muito bom. Se a gente está trabalhando com isso, a gente tem que ter um propósito de ganhar dinheiro e também de ajudar as pessoas. Boa. Mas não ajudar a pessoa não é só você fazer filantropia. É dentro do teu ramo. Eu sou um médico, eu vou ajudar sendo médico. Como é que eu posso ajudar a pessoa sendo isso? Perfeito, então, porque esses conselhos aqui, que se a gente for fazer um curso, uma mentoria, custa caro, cara. Com não certeza. Esses pontos que a gente tá trocando aqui foi de graça. Pérolas de ouro mesmo. Edu, muito agradecido. Prazer. Cara. Valeu. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, seu conteúdo. Obrigado. Por ter vindo aqui no TheCast. E a você que nos segue, a gente recomenda realmente o estúdio aqui. Estamos aqui, fomos muito bem recebidos por ele, pela equipe, enfim, todo o time que faz aqui o MCM. Então, recomendo. Se você tem interesse de gravar um podcast ou outros conteúdos digitais,
vem aqui na MCM. E quem nos acompanha, nos segue, a gente também quer agradecer e dizer que não esquece de nos seguir. Vai lá no nosso canal, Destravo TV, se inscreve para receber as notificações. E segue também aqui o apresentador Jaelson Gomes, Jaelson Destravo. Chega aqui em São Paulo também para fazer um trabalho aqui junto com esse timaço aqui de São Paulo, ok? Forte abraço, até a próxima. Aprove Deus. Tchau, tchau.